Os arquétipos são uma emanação do todo que administram o universo desde o início. Todo arquétipo emana uma onda, uma frequência particular. Todo arquétipo tem uma personalidade própria. Tudo que existe emana uma frequência. Os arquétipos também fazem a mesma coisa, eles emanam uma frequência. Para facilitar a vida dos seres no universo, o Criador criou arquétipos que ajudem na evolução dos seres, que orientem, que abram portas, que facilitem a evolução espiritual. Os seres têm infinitas habilidades, profissões, vocações, e os arquétipos a mesma coisa. Então, para facilitar a vida do ser que está começando, que pegou a centelha, está coberta pelo ego e começou o caminho dele, um determinado arquétipo emana uma onda naquele ser. Ou mais arquétipos. Tudo depende. São infinitas possibilidades. Essa coisa de encaixotar o universo em regrinhas, não existe isso. Expande. Então, vamos pelo mais simples. Tem um arquétipo X que emana uma onda dele no ser que acabou de ser criado. E aí começa o caminho do ser. E o ser vai evoluindo. O arquétipo de livre e espontânea vontade emana uma onda no ser qualquer. Então, quando se fala, a pessoa está debaixo de tal arquétipo, isso significa que naquele momento da vida da pessoa, tal arquétipo é predominante no aprendizado que a pessoa está fazendo, na vivência que ela tem, que ela terá pela frente. É como se fosse uma escola com várias aulas. Então, uma hora é uma aula de uma coisa, depois é outra matéria, depois é outra matéria. Então, na vida, a pessoa está vivenciando tal coisa para aprender. Então, o arquétipo daquele ensinamento está emanando para aquela pessoa. Depois é outra matéria, vem um outro arquétipo e emana para o mesmo ser. É como se tivesse vários professores. Um está emanando física, outro matemática, português, sociologia, economia e assim por diante. Só que isso do ponto de vista espiritual. Então a pessoa está debaixo da emanação de um arquétipo X. Depois passa para o Y, o Z, e pode ser o X e o Y ao mesmo tempo, e etc. Arquétipos são espíritos, mas são o topo, o ideal. É neles que se deve chegar. Os arquétipos estão evoluindo também. Ninguém está estável no universo. Tudo está se movimentando, para melhor ou para pior. Isso precisa ficar bastante claro, porque os arquétipos são forças extraordinárias, muito além do humano, como eles falavam, muito além dos mortais, para ajudar os mortais, para ajudar os seres, seja em que planeta for. Então, vê se ficou claro. Os arquétipos não são servos. Os arquétipos não são empregados. Os arquétipos não podem ser contratados. O arquétipo é uma emanação do todo para executar X coisa, tal coisa no universo. Muito acima dos seres que estão começando.
E os arquétipos têm a capacidade do colapso da função de onda num nível altíssimo. Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema do colapso da função de onda. O arquétipo faz assim e criou. Então, arquétipos não podem ser contratados, não são escravos, não são servos de ninguém. São absolutamente livres. Têm inteligência, discernimento, livre-arbítrio e frequência extremamente